Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Vamos lá para a aula de hoje. Vai ser um pouco tá disponibilizando em conjunto alguns vídeos, porque esse assunto realmente é um pouco mais complexo do que os demais. Então ele requer uma atenção e uma explicação através de gráficos. E aí eu vou estar disponibilizando um vídeo de um professor que ele vai estar desenhando esses gráficos aí para vocês, certo? Porque infelizmente aqui eu não estou com minha mesa digitalizadora, não tô conseguindo fazer esse desenho para vocês. Porque senão eu desenharia e explicaria o assunto com base nos gráficos, certo? Então peço que além do vídeo da aula de hoje vocês assistam no final, que é o último assunto, os demais vídeos, certo? E também vou colocar um videozinho extra de falando o que é o Banco Central, tá bom? Porque muita gente tem dúvida o que é o Banco Central, ou falar todos os dias, né, no jornal, noticiários sobre o Banco Central, ainda mais nessa época de crise econômica, né, financeira que o país e o mundo todo está vivendo. É importante vocês entenderem qual é a função, né, do Banco Central. Vou falar um pouco na aula, mas o vídeo ele complementa, tá bom? Então são dois materiais complementares aí hoje, tá bem? Então vamos lá. Hoje a aula vai ser sobre introdução à economia monetária. Vamos falar de dinheiro, né? Então é uma coisa boa. Às vezes sim, né? Quando a gente está em falta dele não é bom, mas ganhar ele é muito bom. Vamos lá. Antigamente, né, pessoal, falando um pouco aqui da história, para saber, para a gente entender como são as coisas hoje, a gente precisa entender de onde surgiu, né? De onde começou e como começou a utilização do dinheiro, né? Da moeda, desde o surgimento lá desde os tempos antigos até hoje, como é que isso vem tornando e qual é a tendência futura, né? Dos próximos anos, das próximas décadas. Bom, a história ela nos diz o que? Ela retrata desde 6000 antes de Cristo lá a existência, né, de um sistema monetário principal das mercadorias era feita através do escambo. Quem não conhece escambo, acho que todo mundo já ouviu falar aí no ensino médio ou no ensino fundamental, já devem ter visto falar do escambo. O escambo é o quê? Aquele mercado de trocas, onde a pessoa ia com a galinha e trocava a troco de um coelho. Ou então ia com a carne, trocava a troco de um agasalho, de uma roupa. E assim perdurou, né, durante centenas e milhares até de anos. Porque o ser humano ele ainda não tinha desenvolvido um método mais simples. Mas aí as trocas diretas ficaram impossíveis de ocorrer. Por quê? Por exemplo, quando você ia comprar uma casa, você não tinha como levar uma casa lá para o mercado, lá para a feira, né? Porque antes havia essa concentração das pessoas em feiras, em mercados municipais. Na verdade, a maioria das cidades antigas brasileiras sempre tem também esses tipos de mercados, né? Um mercado geralmente próximo a rios, próximos a portos, que é onde chegavam as encomendas, né? Onde chegavam as mercadorias. Então chegava a mercadoria de porto, geralmente em portos, e essa mercadoria era trocada, certo? Tanto que o Brasil foi descoberto justamente por esse meio de mercado aí das especiarias. Então Pedro Alves Cabral, quando foi descobrir o Brasil, ele justamente ele estava nessa luta aí, né, dessa venda, desse comércio de especiarias. Bom, então por que ficou difícil essas trocas? Porque antes, por exemplo, para vender uma casa, você não ia levar uma casa para o comércio. Você não ia levar uma casa para o mercado, para mostrar como é sua casa. Ou então a pessoa não tinha interesse de ir lá na sua casa ver como ela era. Se você morasse distante, morasse numa fazenda, por exemplo, era muito difícil você convencer a pessoa de ter interesse de viajar muito tempo para verificar. Então ficava difícil você trazer, ou então os interesses não eram comuns, por exemplo. Você chegava às vezes até para vender itens simples, como carne, mas a pessoa estava só tendo roupas para te ofertar na troca de carne. Mas você já tinha roupa, você não queria roupa, você queria outra coisa. Então, para atender seu desejo pessoal,
pela troca de carne, começou a ficar difícil. Nem seu desejo não correspondia ao desejo da outra pessoa. Então, às vezes, você tinha que trocar por outra coisa. Por exemplo, você tinha que trocar por roupa, que era a única pessoa que tinha interesse em carne, era aquela que ofertava roupa. E depois você ainda tinha que trocar a roupa por realmente aquilo que você precisava. Então ficava meio exaustivo, né, esse processo de troca. Então ele foi perdendo aí essa utilidade, passou a ser inviável, né? Então, depois eles foram substituindo essas trocas por alguma moeda. Então, geral, no início, ela foi escolhida alguns produtos, né, como moedas para troca, para facilitar esse processo de troca, de levar, de trocar. Então, no início, eles escolheram, como por exemplo, o trigo, né? No entanto, algumas sociedades chegaram a usar até carne, né, também. Outras usaram couro e outras até o sal como meio de troca. E é daí que origina, inclusive, a palavra salário, porque teve comunidades, sociedades que usavam sal como pagamento. Hoje em dia, um sal é uma coisa tão comum, né, para a gente compra tão barato o sal, mas antigamente era um bem muito escasso, e se você for parar para pensar, o sal, além de utilizar na culinária, ele era utilizado principalmente também para conservação de carnes. Então, porque você não tinha geladeira, você não tinha freezer. Então você usava o sal para salgar, né, tanto carne, peixe, frango, era tudo salgado para poder conservar durante mais tempo. Então era uma especiaria cara naquela época e não era fácil de encontrar. Então era pouco lugar que existia a exploração de sal e isso valia mais. Teve época que o sal veio valer mais do que o ouro até. Então daí originou a palavra salário. E aí depois, com o passar dos tempos, foram optando, né, por outros tipos de metais, como metais preciosos, como ouro, prata e bronze. E aí só por volta do século VII, né, antes de Cristo, que começaram a ser cunhadas as primeiras moedas, né, metálicas. E aí começaram a talhar, né, de forma manual às vezes, num pedaço de ouro, numa redoma de prata, um certo, vamos dizer assim, um emblema, onde aquele emblema significava a quantia que valia aquele metal. E aí foram utilizando assim as primeiras moedas, certo? Mas com o surgimento dessas moedas de ouro, de prata, mesmo assim ainda tornou inviável a troca. Por quê? Imagine se vocês forem comprar uma fazenda ou fazer grandes transações, você, para trocar, você ia ter que levar um monte de ouro na sacola. Então isso virou alvo de muito bandido, de muita gente tentando enganar, gente usando muitas vezes algum outro metal revestido de ouro, banhado a ouro, para tentar, de certo modo, driblar todo esse mercado, né? Então passou a ser inviável você sair aí, até perigoso, né? Você sair na rua com uma bolsa de ouro. Muitos filmes antigos da Idade Média, de ficção, filmes de fábulas, você vê sempre, é comum você ver a pessoa andando com um saquinho de moedas de ouro, né, pendurado na cintura. E sempre, sempre, sempre nesses filmes, esse saco de ouro sempre é roubado, ou sempre é alvo de um saqueamento, né, de bandidos. Então realmente se tornou perigoso. Então, a partir desse momento que a humanidade viu que era muito perigoso essa como se diz, esse porte, né, desse ouro para todos os lados. Então, a partir desse momento aí, viu que precisava de outra medida, né, mais segura. Perdão. Então, aí surgiram as casas de custódias. O que era uma casa de custódia? Era uma casa, na verdade, se chamavam-se casas, né, mas na verdade era um banco. Um banco onde você levava o seu ouro, levava a sua prata, né? Levava seus bens, depositava seus bens, geralmente metais preciosos. Você depositava esses bens lá, seu ouro, e
o banco, a casa de custódia, emitia como se fosse um crédito. Tipo, ó, eu garanto uma garantia, né? Eu garanto que fulano de tal tem reservado aqui na casa de custódia tal 10 quilos de ouro. Então, e carimbava, assinava pelo diretor da casa de custódia. Então, isso mostrava que uma garantia perante a sociedade e passou a dar valor aí ao primeiro papel, né? Foi a primeira vez que o papel teve função de dinheiro, de valor. Mas mesmo assim ainda era aquela ideia o que vinculado a uma posse de um bem material. Então você tinha que ter o ouro lá na casa de custódia para você comprovar que aquele papelzinho lá era como se fosse um ticket, ó, que isso daqui vale 10 quilos de ouro, tá lá guardado. Entendeu? Então, como nem todos sacavam sua reserva de uma vez, né? Porque se você colocasse muito ouro, guardasse muito ouro na casa de custódia, você não ia sacar ele todo para comprar ali um pão, para comprar ali uma roupa, fazer algum investimento. Então, dessa forma vocês utilizavam pouco, não usava toda a reserva de ouro que vocês tinham. Então, vocês geralmente usavam de forma fracionada, né? E aí surgiu então a reserva fracionária. O que que é isso? Foi o primeiro empréstimo, né, criado, onde a casa de custódia ela aproveitava que você não usava todo o ouro e dava como garantia seu ouro, que era depositado por você, dava como garantia de empréstimos. Ou seja, uma pessoa que chegava lá e não tinha dinheiro, pegava emprestado, ó, me dá uma carta aí, me dá uma cartinha aí de custódia, me dá um certificado de depósito de ouro, que depois eu te devolvo com juros. Então a casa de custódia passou aí a entregar certificados para algumas pessoas que não tinham ouro depositado, mas tinha como garantia o ouro daquelas outras pessoas que deixavam lá na poupança, entre aspas, né? Então, isso foi o primeiro mercado aí de empréstimos. Surgiram aí os primeiros empréstimos. E aí a pessoa devolvia depois aquela quantidade, aquele dinheiro, né, ou o ouro, depositava o ouro com as correções dos juros, certo? E aí depois disso surgiram os bancos, né, que ainda detinham ainda o monopólio da emissão da moeda, ou seja, os bancos foram os primeiros, né, a imprimirem de fato o dinheiro. Então tem até uma figura aí do dólar, né, americano. Na época ainda o dólar era resgatável em ouro, ou seja, ele fazia a mesma função aqui do certificado, ó. Então o dólar e várias outras moedas que eram impressas pelos bancos ainda tinham um monopólio aí que ainda detinham, né, do monopólio dessa emissão dessas moedas. O cidadão ainda tinha a possibilidade de solicitar o resgate a qualquer momento dessa quantia, dessa respectiva quantia em ouro. E aí na imagem vocês perceberem, ó, tá falando o seguinte lá embaixo: 20 dólares, né? Em moedas de ouro, né? Porque tá bem pequeno, deixa eu ver se enxergo aqui. Tá falando o seguinte: 20 dólares em moedas resgatáveis, né, em moedas de ouro. Então, a qualquer momento, uma pessoa que chegasse com 20 dólares num banco poderia resgatar isso em forma de ouro. Então, mesmo assim, o banco é assumindo esse papel de emitir essa moeda, esse dinheiro, esse papel, ele ainda possui esse vínculo ainda com ouro. Por isso que o ouro sempre foi, né, até hoje ele ainda tem esse valor tão grandioso e tão cobiçado, né? Tanto que às vezes muitas coisas até hoje no mercado referente ao grama do ouro, né? Então, isso ainda é recorrente ainda nos dias atuais. A gente ainda tem esse vestígio. Pequeno, mas ainda tem. Lembram lá do Silvio Santos? O Silvio Santos enche a boca de falar, né? Barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Aí muita gente se pergunta, né? Por que que vale mais do que dinheiro? Porque a cotação do ouro é diferente do real. Então, às vezes o ouro vale realmente, de fato, está subindo, né? A cotação do ouro está lá em cima,
e o real está lá embaixo. Então, às vezes o ouro pode valer de fato mais do que dinheiro. Então a gente ainda tem isso enraizado, né? Apenas um metal que a gente encontra na natureza, hoje mais raridade, mas a gente atribui a ele um valor ainda muito importante. E aí, enfim, né, a gente chega na atual, né, que a gente ainda usa bastante, que são as moedas fiduciárias. O que é isso? São as moedas que não possuem nenhum tipo de lastro, ou seja, não tem nenhuma relação com esse peso de ouro. Então, ninguém possui na sua carteira. E se você abrir sua carteira e tiver aí R$ 10, não significa que você vai ter uma certa grama de ouro lá no banco reservado, não. Você pode chegar lá no banco e, ó, toma aqui R$ 10, me dá aí minhas gramas de ouro, que eu quero fazer uma aliança para minha mulher. Não, não é assim mais. Então perdeu esse vínculo de papel com ouro, essa relação papel e ouro foi perdida. Porque nem todo mundo, não existia mais tanto ouro também disponível, as reservas de ouro cada vez mais iam diminuindo a produção, então o ouro ficou sendo uma coisa tão mais rara, um metal tão raro, que nem toda a população mundial não podia ter mais ouro. Não era todo mundo que tinha condições de ter ouro. Então os bancos começaram a utilizar essas moedas fiduciárias, ou seja, que não tinha mais essa relação, esse peso, né, com o ouro. Então o valor passou então a ser baseado na confiança, né, da população e de investidores em relação ao governo emissor. Isso é muito importante, gente. Lembram lá da aula passada, onde eu falei do PIB? Por que o PIB cai geralmente em períodos eleitorais? É justamente por isso aqui, ó, pelo valor da moeda. Porque o produto interno bruto vai variar de acordo com o valor da moeda também. Porque como é que você vai produzir milhões de reais se o real está bem abaixo, né? A questão do valor da moeda está bem abaixo do que o mercado internacional. Então a gente não tem como, por exemplo, no momento de incerteza de troca de governo, os investidores, a população, ela não acredita, de certo modo, né? Ela fica um certo receiosa numa troca de governo. Então ela não sabe como é que vai ser o governo, é uma incerteza muito grande, o governo futuro. Então ela dá uma freada, ela para de investir, os investidores eles param de gerar receitas, né? E segura esse dinheiro principalmente nessas épocas de crise. Igual, por exemplo, quando vocês podem ter certeza, quando vocês verem em qualquer noticiário, seja no Brasil, eu peço que vocês analisem justamente no Brasil e Estados Unidos, que é o mais recorrente no noticiário. Quando há algum escândalo no governo, o real cai ou o dólar cai. Podem ter certeza. Quando o Trump, por exemplo, fala lá dá uma declaração bombástica, inclusive agora está para sair, né, um livro da biografia de um braço direito dele, do exército lá que trabalhava com ele, onde ele fala declarações, né, acusações na verdade, bombásticas assim, em relação ao governo Trump, inclusive que o Trump pediu auxílio do governo chinês para se reeleger. Então essas declarações geram instabilidade, uma desconfiança no mercado muito grande. E aí, consequentemente, o dólar cai bastante. Por isso que o governo americano está tentando vetar essa publicação desse livro. Então, para quê? Para manter a economia estável, para com que os investidores confiem ainda, né, no governo americano, a população confie nesse governo e mantenha essa confiança, porque se isso vir à tona, o dólar vai ter uma queda muito grande. Assim como no Brasil, né? A cada fala errada ou cada declaração polêmica do atual governo, isso reflete diretamente na Bovespa, né? Que é a bolsa brasileira, a principal bolsa brasileira. Então o valor do real vai lá embaixo. Então presta atenção quando tem essas notícias bombásticas, presta atenção, né, no comportamento da moeda, se ela sobe, se ela desce, viu? Pensem direito, pensem com uma nova visão agora, depois disso. Bom, depois dessa moeda, né, depois desse papel, dessa cédula,
foi inventado também, né, o sistema monetário ele foi modernizando com a internet. E aí surgiram novas expansões de mercado, né, de crédito, aumentou muito, principalmente com a questão dos cartões de crédito, cartões eletrônicos. Então isso possibilitou as pessoas terem créditos nos bancos e usarem disso para ativar a economia, porque às vezes uma pessoa que não tem cartão de crédito, ela evita comprar. Ela prefere o que? Ela prefere juntar para num momento de promoção ou liquidação chegar lá e pagar à vista. Isso para o banco, para a pessoa é ótimo. Isso, porque ela não vai gerar juros, ela não vai pagar juros, ela não vai pagar imposto e vai conseguir até descontos à vista, né? Mas para o banco isso é ruim. Porque o banco ela quer que você pegue, ela quer que você ative esses juros para ele lucrar. Então, o banco, lembrem que o banco também é uma empresa. Então, ele quer que você busque isso para você lucrar. E aí chegou um momento que todo mundo, a população mundial inteira, né, passou a utilizar, a maior parte dessa população passou a utilizar esse mercado de crédito e acabou que teve uma crise financeira em 2008, né? E aí onde esse sistema de crédito e juros estava muito alto, ou seja, muita gente pegando emprestado para comprar e pouca gente pagando de volta nesse retorno, muita gente aí com dívidas e dívidas milionárias ou dívidas intermináveis, aí vira uma bola de neve cartão de crédito. Quem tem sabe como é difícil pagar cartão de crédito. E quando você endivida com cartão de crédito, o quanto é difícil mesmo sair disso. Tem gente que perde todo o crédito, fica com o nome sujo no SPC, no Serasa, por conta dessas questões. E aí nesse momento de crise financeira, surgiu um novo sistema de dinheiro digital, né, que foi o Bitcoin. Acho que muitos já devem ter ouvido falar. Para quem não ouviu, tem vários vídeos, várias, como é que fala? Várias maneiras explicativas de como obter Bitcoin. Aí tem muita gente que já me perguntou, inclusive quando estava tendo aula presencial, professor, eu invisto em Bitcoins? Aí eu dou sempre aquela ressalva. Entenda primeiro o que é para depois investir. Só invista numa coisa que você sabe e tem plena consciência do que é. Nunca invista em nada sem conhecer. É viável? É. Mas você tem que saber como é que ele se comporta. Porque na hora que tem uma queda do valor do Bitcoin, você desespera e quer sacar logo com medo de perder dinheiro. Não, não é bem assim que funcionam as coisas. Certo? Então busquem mais, quem tiver interesse aí, busquem mais a respeito. Eu não vou ficar aqui falando muito sobre isso, para também não levar, para não prolongar tanto o assunto, certo? Mas o que é o Bitcoin? O Bitcoin é um dinheiro descentralizado, né? Ele não tem intermédio financeiro, então ele é extremamente escasso, então tem uma quantidade aí pouca no mercado. Então para você comprar um Bitcoin hoje estava em torno aí, ultimamente eu dei uma olhada, estava em torno de 40 e tantos mil reais. Ou seja, uma unidade de Bitcoin é mais de 40 mil reais. Pasmem aí, que tem até umas piadas na internet que falam qual seria o conselho que você daria para você no passado. E aí muita gente coloca lá, compre bitcoins. Por quê? Porque pasmem que no início, e aí em 2006, mais ou menos 2006, 2008, quando iniciou essa nova onda de bitcoins, o bitcoin chegou a valer chegou a valer nada, não valia nada. Então quem quisesse investir em bitcoin trocava, por exemplo, 10 mil reais era 10 mil bitcoins, entendeu? Então, por exemplo, quem investiu 10 mil bitcoins no passado, em 2008, por aí, por exemplo, e trocou por 10 mil bitcoins, hoje estaria praticamente bilionário, entendeu? Convertendo aí na atual conversão atual. Então é um dinheiro assim que tem perceba aí que é um período de tempo razoável, pequeno, né? De 2008 para 2020 é quase 10 anos aí só de diferença. Então, em 10 anos, valorizar tanto essa moeda, alguma coisa tem nela. Então, pesquisem, quem tiver interesse, pesquisem, que vale a pena investir em Bitcoin, sim.
mas com cautela, viu? Então esse dinheiro, por que que ele é tão caro assim? É porque ele oferece maior privacidade, né, nas transações, então muita gente quer investir nele, porque não precisa ficar não precisa, não é questão de declaração de imposto de renda, mas não precisa ficar tanto com taxas de juros, aquelas coisas chatas que todo banco e financiamento, investimento de banco geralmente tem. Então, e não é controlado por nenhuma pessoa ou entidade central. Então, isso faz com que ele siga, vamos dizer assim, tenha pernas próprias, né? Essa é a grande diferença. Então, qual é a diferença de dinheiro, moeda e outras formas de riqueza, né? Então, o que distingue essa característica, né, é o que faz ele ser mais líquido dos ativos. Ou seja, o que é liquidez? Liquidez a gente pode entender aqui que é a capacidade de transformar em dinheiro vivo, ou seja, aquilo que é comprável de fato. Então, muita gente associa o termo riqueza, né? Uma pessoa que tem muito dinheiro, mas riqueza não pode ser entendida apenas como dinheiro. Tem que ser entendido também como bens. Por exemplo, se eu tenho casa, se eu tenho carros, isso pode ser transformado em dinheiro vivo. Eu posso vender minha casa, eu posso vender minha fazenda, eu posso vender meu carro. Agora, a liquidez dessa moeda é que vai me dizer o que é mais atrativo, entendeu? O que o dinheiro vivo, ou seja, a facilidade de transformar isso em dinheiro vivo, é que vai diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, se eu quiser vender um carro, é muito mais difícil do que eu vender, por exemplo, vender ações. Então, o investimento em ações é muito mais frequente do que a procura por um carro, ainda mais se ele estiver velho quebrado, né? Então, isso tem diferenças. Então, a facilidade com que o bem pode ser convertido em meio de troca na economia, a gente chama de liquidez, certo? Então, o que é o dinheiro, né? Para ser considerado uma moeda, né? Para ser considerado um papel, né? Moeda que eu digo não é só o papel, os 10 reais que você tem na carteira, mas a moeda em si, o fator moeda, né? O real em si, ou dólar, ou sei lá, o euro. Para ser considerado um tipo de moeda, ele precisa obedecer basicamente três características. Primeiro de todas, ela tem que ser meio de troca. Isso é fato. Não existe moeda que não possa, que se ela impossibilitar trocar por outra coisa, ou seja, investir, adquirir algum bem por meio dela, ela não é moeda. A gente não chama ela de moeda. Então ela precisa sim ser meio de troca. Então ser elemento que vai viabilizar a ocorrência do quê? De milhares de trocas a cada momento. Então, se for uma coisa, por exemplo, também que eu só consigo efetuar uma única troca, também não deixa de ser moeda. Então, se for uma coisa que se desgasta com o tempo, ela deixa de ser moeda. Ah, professor, mas o papel, os 10 reais que eu tenho aqui na carteira, com muito tempo ele vai rasgando. Aí que o. Mas tem uma troca dessa moeda rasgada, tem uma troca feita pela Casa da Moeda. O banco ele geralmente recolhe do comércio todo esse dinheiro rasgado. Se você tem um dinheiro rasgado, geralmente empresas, tudo, quando você deposita esse dinheiro e tudo mais, esse dinheiro ele é queimado, é incinerado, é substituído automaticamente de uma forma natural pelo comércio, né? Renovado esse dinheiro. Não significa que ele vai por conta disso não, certo? Segunda diferença, que é que ele precisa, segunda qualidade, na verdade, que ele precisa ter, né? Ele tem que servir como unidade de conta, né? É a medida que as pessoas usam para se estabelecer os preços, ou seja, eu tenho que utilizar ela como padrão para a compra de bens ou serviços, né? Por exemplo, se alguém chegar a falar, você faz o quê? Aí você fala, sou advogado. Quanto você cobra por uma consulta jurídica? Então, essa unidade de medida que você usa, fala, não, eu cobro 500 reais por uma consulta. Eu cobro 1.000 reais. Então, isso daí é unidade, você está usando essa moeda como unidade de troca, ó, de conta.
Você está utilizando ela como uma unidade de medida para bens e serviços, certo? E também, por último, ela também tem que funcionar como reserva de valor. Então a moeda precisa guardar, né, entre aspas, poder de compra ao longo do tempo. Guardar poder de compra de hoje para amanhã, ou seja, o dinheiro ele precisa, se eu juntar dinheiro, se eu poupar ou se eu investir dinheiro, isso vai me dar uma rentabilidade e esse retorno vai possibilitar comprar depois. Por exemplo, se eu conseguir juntar, poupar R$ 10.000, eu consigo comprar muito, adquirir muito mais bens do que acumular apenas R$ 1.000. Então essa questão de juntar, né, guardar valor de compra, também tem que pertencer para que ele seja considerado moeda. Bom, então como é que funciona o sistema financeiro nacional, né? No Brasil, constantemente vocês estão vendo aí no jornal, né, falando do Banco Central. E eu falei no início da aula, assistam um videozinho lá bacana falando o que é o Banco Central. Vou estar disponibilizando na plataforma aí junto para vocês. Então, a partir de 1964 e 65, foi criado no Brasil aí o Conselho Monetário Nacional, o CMN, né? E a regulamentação do conjunto de instruções que compõe, né, o Sistema Financeiro Nacional. Para que serve esse conselho, né? Esse conselho, na verdade, gente, é um conjunto de órgãos, na verdade, de autoridades, né, que compõem esse conselho para justamente regulamentar essas questões monetárias e financeiras do nosso país. Então, como é que ele é composto? Atualmente, né, o CMN ele já teve diversas composições. Isso vai depender de cada governo, porque, por exemplo, no governo atual do Jair Bolsonaro, ele extinguiu alguns ministérios, fundiu, na verdade, né, alguns ministérios em um único ministério, como o Ministério da Economia, né? O Ministério da Fazenda foi extinto, o Ministério do Planejamento foi extinto, então tudo virou o Ministério da Economia. Então, hoje, o CMN é composto por quem? O ministro da Economia, o seu Paulo Guedes, né, que é o presidente do conselho do CMN, o presidente do Banco Central, que é o Roberto Campos Neto, e o secretário especial da Fazenda, do Ministério da Economia, que é o Valderi Rodrigues Júnior. Então aí tem a imagem aí do presidente do Banco Central, né, junto com o Paulo Guedes, que é o nosso ministro da Economia. Bom, então a gente ouve falar tanto, né, desse Banco Central, mas o que é o Banco Central? É uma autarquia federal, né, vinculada, mas não subordinada. Ela é vinculada apenas ao Ministério da Economia. E ela foi criada aí pela Lei 4.595 de 1964. Bacen, né, como é também chamado o Banco Central, alguns jornais, alguns sites trazem essa nomenclatura também. Vocês podem encontrar Bacen, né? É responsável por garantir o quê? A estabilidade econômica do país. O que significa? É manter em equilíbrio aí o poder de compra da moeda, ou seja, manter com que seu dinheiro valha 10, por exemplo, seus R$ 10 continue valendo R$ 10. Ah, professor, não estou entendendo. Vocês, tem muita gente nova aí na turma, eu sei disso, mas tem gente mais experiente, ou consultem aos seus pais ou avós como era o mercado financeiro na década de 80 e 90. Na década de 80 e 90 foi um inferno no Brasil, literalmente, na economia do Brasil. Porque tiveram várias trocas de moeda numa escala de tempo muito pequena. Então teve cruzado, cruzeiro real e o próprio real. Então essas trocas de moeda tornaram-se o comércio no Brasil, né, o mercado brasileiro, um mercado instável. Você não sabia se amanhã quanto é que ia valer uma coisa amanhã. Então a inflação, justamente essa inflação desregulada, né, desenfreada, a hiperinflação fazia com que hoje uma Coca-Cola valesse 10 mil cruzeiros, amanhã valesse 20 mil, 30 mil, 50 mil, 90 mil
cruzeiros. Então o dinheiro ele perdia muito valor rapidamente. Então muita gente estocava dinheiro dentro de casa para poder tentar, de certo modo, não perder, né? Ficar disponível esse dinheiro dentro de casa para possíveis alterações ou promoções. Tipo assim, se abaixasse bastante o dinheiro, a inflação diminuísse bastante, você ia lá e investia todo o seu dinheiro, comprava tudo que você podia. E isso teve uma grande crise, principalmente em mercados, supermercados, porque muita gente era um desespero muito grande, porque você não sabia o preço da manhã do arroz, se ia estar 10 vezes maior do que o que estava hoje. Então foi uma loucura, uma crise muito forte no Brasil nessa época. E outra função também do Banco Central é emitir o papel moeda e a moeda metálica e executar o serviço do meio circulante. Atenção, emitir é diferente de imprimir. Aí muitos falam, então se fosse aqui o La Casa de Papel, né? Alguém já deve ter assistido aquela série, quem não assistiu, é uma série onde bandidos tentam invadir a Casa da Moeda, né, da Espanha, para produzir seu próprio dinheiro. Então aqui no Brasil não tem Casa da Moeda? Tem, sim senhor. Então a diferença da Casa da Moeda para o Banco Central é justamente essa diferença da fabricação e emissão da moeda. A Casa da Moeda ela fabrica, ela produz a cédula, ela produz as moedinhas, ela produz o dinheiro. Agora, para esse dinheiro ter valor de mercado, para ele funcionar de fato, ele tem que ser emitido pelo Banco Central. Ou seja, para esse dinheiro poder circular na rua, ele tem que ser emitido pelo Banco Central. Então, moeda ou nota pura, ela não possui valor nenhum. Aquela que sai lá da Casa da Moeda não possui valor nenhum se ela não for emitida, se ela não houver uma declaração, né, do Banco Central da produção dela. Então, elas não poderiam colocar em circulação, né? E aí vem aquela questão, né, que muita gente pergunta, professor, então é fácil fazer sair de uma crise mundial. Por que então o Banco Central não pega tudo, manda a Casa da Moeda imprimir milhões e bilhões de reais e investir na economia nacional? Está resolvido o problema, ao descobrir a salvação. Então muita gente já deve ter questionado isso, né? Por que, que tem tanto dinheiro lá na Casa da Moeda e muita gente passando fome? Por que não distribui esse dinheiro, não dá esse dinheiro para todo mundo? Não fabrica, né? Já que é um papel que é agregado valor, não tem nenhum ouro lá no banco representando aquele papel. Então quem dá valor a ele no Brasil é o Banco Central. É justamente esse poder de dar valor ao papel pertence ao Banco Central. Então por que, que o governo aumenta essa produção de dinheiro? Muita gente já deve ter se perguntado isso. Então é possível produzir mais dinheiro sim, mas nunca é aconselhado fazer isso. Porque com mais dinheiro em circulação, a população demandaria mais que o mercado poderia produzir, né? E aí vem o efeito do aumento da inflação. Como eu disse, a hiperinflação lá na década de 80 e 90, para vocês terem ideia aí, ó, 19 mil cruzeiros e a promoção era válida só até segunda-feira. Ou seja, tinha um prazo, né? Que ninguém sabia se depois de segunda-feira não ia aumentar esse valor. Então, eram valores absurdos. Tinha aparelhos de som e quando você dividia isso em várias vezes, parcelava, o valor chegava lá a milhões de cruzeiros. Porque você, como não tinha uma resposta segura do mercado, então era um risco muito grande para um vendedor vender e parcelar. Então, para ele era melhor ele vender à vista ali, porque ele sabia naquele momento que você estava comprando quanto é que estava valendo aquele dinheiro. Então, se ele parcelasse, ele não saberia quanto é que ia custar o cruzeiro daqui 2 semanas. Então, quando você parcelava, quase que muitas vezes, parece até exagero, mas às vezes multiplicava até por 100 vezes o valor do produto, os juros, se você parcelasse aquele produto. Então, foi uma situação muito difícil que o Brasil passou nessa época. Então, por isso que não é feito isso, viu? O Banco Central não vai sair aí espalhando, jogando dinheiro aí por helicóptero ou de aviãozinho, não. Igual o Silvio Santos faz, não, viu?
Não criem essa esperança. A política monetária, né? Então a gente já falou aí muito de dinheiro, então isso tudo envolve a questão da política monetária. O que que é isso? Quando a gente fala de política monetária, gente, a gente está referindo justamente a essas ações, né, que o governo faz no sentido de controlar essa condição de liquidez da economia. Ou seja, fazer com que esse dinheiro, são essas ações governamentais, né, que o ministro da Economia, junto com o presidente, governadores, prefeitos e tudo mais, fazem com que esse dinheiro tenha um poder de compra, mantenha-se o valor de compra dessa moeda seja mantido. Então, se a gente consegue comprar ali um pão ali na padaria por R$ 2, não, por 40 centavos a unidade, é também responsabilidade do Banco Central fazer com que esse valor de 40 centavos amanhã ainda continue valendo 40 centavos, que amanhã você ainda continue comprando o pão por essa quantia. Então esses valores, essa liquidez, essa transformação do dinheiro, né, em dinheiro vivo, o poder, a facilidade de transformar esses investimentos em dinheiro vivo é responsabilidade aí que a gente trata na política monetária, certo? Então, o controle da oferta de moeda e da taxa de juros, isso aí vai estar num videozinho extra explicando, né, como é que ocorre isso daí, porque precisa de um desenho para explicar e como não é uma coisa parada, né, estática, é uma coisa que muda a depender de como vai ser os investimentos, eu resolvi colocar um vídeo extra para vocês acompanharem, viu? Mas aí eu só vou explicar aqui um pouquinho sobre a demanda, né? E a moeda, né? A demanda de moeda como meio de troca é a maneira mais eficaz de um indivíduo adquirir os bens, né? Então a gente sabe hoje que você ter dinheiro é a maneira mais fácil de você obter qualquer bem que você puder. Por exemplo, se você ganhar na Mega Sena, é muito mais fácil você comprar as coisas do que você ganhar, por exemplo, títulos de capitalização. Não vai ser, você não vai conseguir trocar esses títulos numa loja ali, por exemplo, numa concessionária, na hora de comprar um carro. Entendeu? Então, a moeda até hoje ainda é o meio mais fácil de adquirir esses bens. Entretanto, como uma pessoa não gasta toda a sua renda, né? Ela, acredita-se, né? Por isso que eu coloquei aqui entre aspas, é, uma pessoa não gasta toda a sua renda no momento em que recebe. Algumas sim, né? Infelizmente. Algumas pessoas no dia que recebe o dinheiro, no outro dia já é pobre. Já não tem mais nada, nada, nada. Está zerada a conta. Mas, tirando essas exceções, muita gente recebe o dinheiro e não gasta tudo no mesmo dia. Mas por que então esse indivíduo que não gasta todo o dinheiro, por que ele não investe parte desse dinheiro, né, em títulos, em investimentos que vão gerar juros, fazer o dinheiro dele crescer, né, fazer o dinheiro dele prosperar, fazer com que o dinheiro dele trabalhe para ele. Isso, uma dica. Quem está com dinheiro sobrando aí, entre aspas, né, e quiser investir, tem, como eu disse lá no primeiro dia de aula, tem um canal muito interessante do YouTube que se chama Me Poupe, que é uma economista, ela dá umas dicas muito legais de investimentos seguros. O que não é seguro, ela explica assim, beabá de investimentos para quem tem interesse aí de aplicar dinheiro, viu? Mas são três razões básicas, gente, que a pessoa não guarda esse dinheiro, né? A primeira razão seria o quê? Que os pagamentos e os recebimentos eles não são perfeitamente sincronizados. O que significa? A chuva de boleto que chega aí na porta de sua casa, ela não coincide com o seu salário, com o dia do pagamento seu. Então, às vezes, o dia do aluguel é dia 10, mas você só recebe dia 15. Às vezes a conta de luz chega no dia 25, mas como o seu pagamento é no dia 15, você tem que guardar um dinheiro. Você não pode investir tudo, o que sobra tudo de uma vez. Você não pode chegar lá e investir tudo. Porque dia 25 ainda vai chegar a conta de luz que você não sabe ainda o valor. Entendeu? Então, por esse motivo, muita gente ainda não investe, porque fica pensando nesses gastos que vêm parcelados, né? Ah, não, dia 30 tem que pagar a escola do menino.
dia coisa tem que pagar isso. Mas mesmo assim, se a gente for parar para pensar, alguns gastos são fixos, como por exemplo aluguel, é, escola, o que mais? Deixa eu ver. Planos de telefone, você já tem um valor fixo, né? Quando você compra um pós-pago. Então tudo isso você já tem uma previsão do orçamento. Você já consegue saber quanto do seu salário você tem que reservar em média para essas contas. Então, de certo modo, essa primeira razão aí tem uma causa justificável, tem, mas que ela é previsível, ela é, por conta do histórico, né? Por mais que você não saiba quando vai vir a conta no próximo mês, mas você tem um histórico de consumo aí que te evidencia mais ou menos quanto é que vai vir no mês que vem. Então, essa razão, né, de retenção do dinheiro, de guardar esse dinheiro para pagar as contas que ainda não chegaram, a gente chama ela de demanda da moeda para transações, ou seja, para essas transações que ainda não, a gente ainda vai receber ao longo do mês, certo? A segunda razão chama-se de demanda de moeda para precaução. São aquelas pessoas que realmente guardam dinheiro em casa ou na conta corrente, né? Por uma emergência, por exemplo, uma emergência médica. Ah, meu filho, eu tenho criança pequena, não sei se criança é muito malina, muito travessa, não sei que dia, por exemplo, eu vou precisar, Deus o livre, mas quebrar um braço, se quebrar um dente, se precisar, se der febre, ter que comprar remédio, tem isso, tem aquilo. Então esses gastos que não são previstos, geralmente você tem que reservar também uma parte, né, uma parcela da sua receita aí para precaução. Porque como eu já até falei, teve umas pessoas que levantaram a mão na aula, eu falei, gente, quem é aí que recebe todo o dinheiro e gasta todo o dinheiro? Muita gente levantou a mão. Então quando acontece isso daqui, ó, esse imprevisto, um carro quebra, um menino quebra um braço, precisa de um remédio, adoeceu, precisa desse dinheiro para essa emergência, acaba se endividando. Aí faz o quê? Usa o cartão de crédito, pega emprestado no banco, aí vem a questão dos juros e só vira uma bola de neve. Ou usa o cheque especial, certo? Então tem que ter uma parcela aí para precaução também. E a terceira razão das pessoas que guardam dinheiro, né, que são aquelas pessoas que literalmente guardam dinheiro embaixo do colchão, que é a chamada demanda especulativa, que são aquelas pessoas interesseiras que guardam o dinheiro na intenção de esperar, né, simplesmente uma oportunidade ímpar, né, uma oportunidade onde os juros vão estar baixos, onde vai poder investir muito dinheiro e vai poder ter um retorno rápido. São os famosos especuladores, né, financeiros. Aquela pessoa que fica esperando, fica só especulando, ou seja, com a intenção de comprar, falando que vai comprar, mas não compra. Entendeu? Fica especulando aqueles bens ou aquele mercado, mas fica só inflando e aí vira uma bolha, né, inflacionária, uma bolha uma bolha de demanda. Daí também eu acho que eu vou colocar um videozinho a respeito mais disso, que é bem interessante esse assunto, mas não posso estender muito aqui, tá bom? Então nada acontece se o dinheiro tiver simplesmente depositado no banco ou debaixo do colchão, né? Então você precisa, gente, vocês precisam botar esse dinheiro aí para circular, certo? Aí vem a questão da taxa de juros. Então a taxa de juros é o preço cobrado, né, pelos credores ou devedores, aos devedores pelo uso de suas poupanças durante certo período de tempo. Então, por que o banco cobra juros? Porque ele te empresta dinheiro ou te dá crédito, né, por um dinheiro que não é seu. Então, se você deposita dinheiro no banco, você, por exemplo, na poupança, você ganha, ganhei, professor, ganhei dinheiro na poupança. Poupança é um dos menores tipos, um dos tipos de investimento mais fracos que tem. É o mais fraquinho de todos. Então, se você fala que você ganha dinheiro na poupança, o banco está te dando dinheiro, por quê? Porque quando você coloca, ou até quando você deixa o dinheiro parado lá na conta corrente e não na poupança, você está dando justamente aquela mesma história lá do ouro, lá daquelas cartas, da forma do empréstimo. Você está dando poder ao banco
a ter condições de emprestar mais dinheiro para outras pessoas. Então, muitos investimentos no banco, quando vocês vão procurar aí, vai lá conversar com o gerente. Quero saber aí quais são as formas de investimento que vocês têm aqui no banco. Ele fala, ó, é o seguinte, você investe R$ 1.000, um exemplo, você vai investir R$ 1.000 nesse modelo aqui de investimento, e você só vai poder retirar daqui 3 meses. E aí você tira o valor aqui equivalente a 1.500. Ou seja, você ganha 50% do valor. Então, esse tipo de investimentos, muitas vezes, ele tem que ter um período, né? Para te dar um retorno, você tem que deixar lá o dinheiro por um tempo. O que significa isso para o banco? É o período que justamente o banco também empresta esse dinheiro e espera o retorno do devedor pagar. Então, se todo mundo, de uma vez, o Brasil inteiro, por exemplo, tirasse todos os dinheiros, você sacasse tudo, 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 eu digo de poupança, de investimento, de conta corrente, de tudo, do banco, todo mundo fizesse isso, todos os bancos quebrariam de vez. E aí entrariam em falência instantaneamente. Porque ele perderia esse crédito. Porque quem dá crédito ao banco são os clientes. Certo? Então, se a taxa de juros no mercado está baixa, as pessoas preferem esperar um aumento, né, dessa taxa de juros para aplicar o dinheiro e obter assim uma remuneração maior, que aí entra a questão dos especuladores, né? Então estabelece assim uma relação inversa, né, entre a taxa de juros e o mercado e também a demanda especulativa da moeda, que é justamente o que eu expliquei. Eu vou colocar um outro videozinho que fala dessa questão para vocês visualizarem também. É um material complementar, vale a pena assistir, viu, pessoal? Então, quanto maior a taxa de juros, menor a quantidade de moeda demandada e retirada para especulação e vice-versa. Então, por fim, peço aí novamente que assistam o vídeo aí da oferta e demanda da moeda, né, para vocês entenderem como funciona, tá bom? E é isso por hoje, ok? Obrigado.